Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome poderoso de Jesus. Glória ao Espírito Santo, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe o povo de Deus, todos os irmãos e irmãs, pastores e obreiros. Que Deus abençoe a todos no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor Jesus lhe possa estar te sustentando, você e a sua família, todos que vão ver esse vídeo. Saiba que Deus, Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que trabalha, em meio ao silêncio. Ele é um Deus que trabalha também na hora que a gente pensa que tudo acabou. É aí que o nosso Deus chega. Quando a gente pensa que tudo vai de algo abaixo, que tudo acabou na nossa vida, é o momento que Deus ele age na nossa vida, né? Sabemos que segundo as Escrituras Sagradas, toda cura, todo milagre, tudo foi para a honra e glória, para que manifestasse o milagre de Jesus, o milagre de Deus na nossa vida, né? E é no momento de provação, de luta, que Deus ele quer ver a nossa fé. Deus ele quer ver o nosso agir como filhos de Deus também. Nós temos que crer e acreditar que um dia o Senhor Jesus ele vai vir nos buscar, porque sabemos que o tempo está breve. Jesus está voltando, né? A cada minuto que se passa, o fim se aproxima. E a cada momento, Jesus ele pode voltar, né? E se hoje Jesus ele voltasse, como é que estaria você com Deus? Como é que você está com Deus, né? Fica aquela pergunta: como é que você está com Deus? Você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Você diz em suas orações: Senhor, não vejo a hora de estar com o Senhor no céu. Eu não vejo a hora de a minha alma descolar desse corpo e eu poder ver a tua face, Jesus. Será que é assim que você está com Deus? Porque Deus, ele não vê a hora de te ver no céu. Jesus, ele não vê a hora de te ver no céu, né? Mas Deus, a nossa vida é uma vida de propósito. Deus não nos leva de uma noite para o dia assim, porque Deus, ele ainda quer nos usar muito como instrumento. Deus, ele quer nos usar para ganhar almas, para pregar o Evangelho. Tem muitas vidas e muitas almas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Tem muitas vidas e muitas almas que ainda necessitam ouvir o Evangelho, a verdadeira palavra de Deus que cura e que liberta, né? Sabemos que vai entrar agora o ano de 2026, né? Um ano novo vai entrar, mas o nosso Deus, ele continua o mesmo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele não muda quem ele é. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que batiza com o Espírito Santo, é o Deus que transforma a vida, né? Eu sou a testemunha, né? E eu agradeço muito a Deus por o Senhor Jesus ele ter me ungido como pastor nesses últimos tempos. E brevemente eu vou estar abrindo a igreja aqui em Belmonte, né? Se Deus quiser, está mais perto. E brevemente eu vou abrir a igreja, uma igreja de cura, de libertação, de poder e de sinais de Deus, né? O nome da igreja aí que está no canal, Igreja Ministério Quem Crê Verá a Glória de Deus.
Quem crê vai ver a glória de Deus. Garanto para cada vida, cada irmão, cada pessoa que estiver ali comigo no ministério. Eu garanto, porque eu, como pastor, eu vou me dar o lugar. Eu vou me separar muito mais para Deus nesse ano de 2026 que está entrando, né? Sabendo que o inimigo, o diabo, tem envergonhado muitos pastores, né? Muitos crentes, né? Muitas pessoas têm se desviado aqui na cidade de São José do Belmonte, né? E por isso que Jesus, ele vai me levantar nesse lugar para bater de frente com Satanás e seus demônios, né? Deus é Deus e ele vai agir nessa cidade de São José do Belmonte. Eu creio no nome de Jesus que muitas almas, muitas vidas vão ser curadas, vão ser libertas. Muitas almas vão ser batizadas através da minha vida, porque Jesus, ele há de me usar no meio dessa cidade. O Espírito Santo de Deus, ele vai me capacitar e vai me usar no meio dessa cidade, né? Tem muitos irmãos aí que não vê a hora de eu abrir o ministério. Tá esperando, né? Tá mais perto. Tenha paciência que eu vou abrir a igreja, né? Eu vou estar comprando as cadeiras. Já tem aí o altar, tem a caixa, o microfone, né? Vou comprar as cadeiras, aí só vai estar faltando o ventilador e o bebedor, né? E eu vou estar alugando o salão aqui em Belmonte, né? Quero um salão bom, um salão grande, para que possa caber muitas almas e muitas vidas, né? Para Jesus Cristo, que para Deus a gente tem que dar o nosso melhor. Para Jesus, a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, né? A gente morrer, a gente não vai levar nada dessa terra, né? Paulo, ele disse, por Cristo, eu reportei perdas, tive muitas perdas, pelo conhecimento da palavra, pela excelência, né? Então nós temos que perder muitas coisas em nossa vida, para que Deus venha nos moldar, que Deus venha nos usar, né? E eu creio que Deus, ele vai agir através da minha vida nesse lugar. O Senhor Jesus já tem me dado muita revelação, né? Deus me revelou para mim que não vai ser fácil essa obra aqui em São José do Belmonte, porque eu sei quais são o agir do diabo nessa cidade. Eu sei como o diabo, ele está derrubando muitos pastores, tem derrubado muitos pastores, né? Muitos missionários, ombreiros, muitos crentes têm se desviado. Eu sei a forma que o diabo, ele tem derrubado muitas pessoas aqui em São José do Belmonte, né? O diabo tem derrubado muitas pessoas, muitos escândalos. E através desses escândalos aqui em São José do Belmonte, o amor das pessoas tem se esfriado. As pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão perdendo a esperança de poder ir para o céu. Estão esquecendo da aliança que fizeram com Jesus, do compromisso que fizeram com Ele, né? Porque o nosso compromisso não é com o pastor, não é com a igreja. O nosso compromisso é com o Rei Jesus. O nosso compromisso é com o Senhor dos Exércitos, né? E a gente esquece. Muitas das vezes a gente acha que o nosso compromisso é com o pastor, é com o obreiro. Não. O nosso compromisso é com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Então,
O nosso compromisso é somente com Jesus. Nunca esqueça que o teu compromisso é com Ele. Então você tem que honrá-lo, né? Você tem que honrá-lo até o fim. Deus é maravilhoso, igreja. Deus, Ele nunca muda. Ele nunca mudou. Muitas pessoas, às vezes, acham que Deus te abandonou, né? Que Deus te esqueceu. Deus, Ele não te esquece. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele não muda. Deus, Ele quer salvar você, a sua família. Mas você tem que dar o lugar para Ele trabalhar na sua vida, né? Há caminhos aos homens que perante os seus olhos parecem bons, mas o fim é a morte, né? O caminho iluminado, o caminho de luz que eu conheço é servir a Jesus, é obedecer a sua palavra, é obedecer os seus mandamentos, a sua aliança. Você não tem que obedecer homens aqui na terra, você tem que obedecer a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, ela tem o poder de te julgar. Só a palavra de Deus, ela tem o poder de julgar cada um nessa nação, né? Nunca aponte para uma alma e diga para ela, você vai para o inferno. Não faça isso. Pregue o evangelho, pregue a palavra de Deus, né? Pregue a palavra de Deus e nunca aponte ninguém. Porque muitas pessoas vão pregar o evangelho, aponta e acaba matando as almas. Acaba matando as almas, né? Então nós temos que pregar o evangelho. Amém? A palavra de Deus. Queria deixar uma meditação para os irmãos. Eu estava aqui meditando nessa noite, né? Aqui em 1 João, capítulo 3, né? O evangelho de João, sabemos que João foi o homem que foi arrebatado ao céu. O homem que pôde ver a cidade de Jerusalém, né? Preparado para nós. Um homem que viu também um povo de branco separado, lavado e remido pelo poder do sangue do Cordeiro. O homem que pôde ver Jesus, né, com sua coroa, com seus olhos, com seus pés, com sapatos reluzentes, né? E ele pôde ver Jesus arrebatado ao céu. Por isso que bem antes de Jesus morrer, Jesus pregou uma palavra dizendo que a um de vocês que estão aqui nunca provarão a morte. Ainda me vereis no céu, que foi João, o discípulo de Jesus. Ele foi levado e ele foi arrebatado e levado ao céu e pôde ver. E quando Jesus disse, João, não temais, sou eu, estou com a chave do inferno e da morte, né? Sabemos que quando Jesus ele morreu, ele foi para o inferno e ele tomou a chave do inferno e da morte. Está em suas mãos. Jesus ele venceu o pecado, Jesus ele venceu a morte. É por isso que ele trouxe para nós a vida eterna. Mas não é somente a vida eterna que Jesus ele quis trazer para nós, né? A Bíblia nos revela que Deus ele usou o seu Filho para que nos libertasse da escravidão do pecado, das algemas do diabo, né? Porque o que mais entristece a Deus são os nossos pecados. O que mais entristece a Deus são os nossos erros e as nossas falhas que nos faz separar da presença de Deus aqui na terra. Eu estava a meditar aqui em 1 João, que diz assim, vede com grande amor nos tens concedido o Pai, que possamos chamar de Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Tá vendo? Que
Não adianta o pastor, o missionário, o irmão, a irmã querer ser reconhecido pelas pessoas, principalmente pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, principalmente as pessoas que estão na carne, né? Ela nunca vai reconhecer o teu valor, porque o teu valor é reconhecido por Deus e por Jesus. E as pessoas que estão na carne, que não entendem a palavra de Deus, né? Não entendem a sua chamada, não entendem como tão precioso é a palavra e a salvação, ela nunca vai entender. Ó, o que diz aqui: vede com grande amor nós tem concedido do Pai, que fossemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quando ele se refere ao mundo, ele se refere às pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que estão vivendo no pecado, as pessoas que estão vivendo no erro 24 horas, não cessa em pecar. O diabo não dá descanso para as almas que estão sob o seu controle, na bebida alcoólica, na prostituição, no adultério, na fornicação, né? Na idolatria, na impureza. O diabo não dá descanso. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Foi isso que João disse. Que ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas um dia nós vai ser alguém. Um dia nós vai ser alguém quando a gente estiver com Jesus no céu. Quando a gente estiver com Deus. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então nós seremos semelhantes a Ele, como Jesus. Nós também vamos estar com Ele naquele grande dia. Todos aqueles que for salvo e receber a vida eterna. Vai estar com Jesus um dia. E vai estar com Ele. A Bíblia diz o que? Guarde a tua coroa para que ninguém roube. Ou seja, o diabo. Então guarda a tua coroa. A tua coroa que está na tua cabeça, no mundo espiritual, você tem que guardar ela. Você tem que proteger ela. Você tem que zelar pela tua salvação, a tua coroa que está na tua cabeça e a tua salvação. Então sabemos que para cada um de nós tem uma coroa guardada no céu, te esperando. Porque quando você vencer as lutas, as tribulações aqui na terra, quando você vencer fiel, obediente aos mandamentos de Deus, à sua palavra, né? Como um verdadeiro servo de Deus, naquele grande dia Jesus ele vai te dar uma coroa. Jesus ele vai colocar uma coroa de justiça na tua cabeça. Um exemplo, meu nome é Edson, né? Pastor Edson. Ele vai colocar a coroa na minha cabeça, com o meu nome. Cada um de nós tem uma coroa. Então não desista da sua salvação. E não deixe o diabo roubar a coroa que está na sua cabeça. Quando os demônios te vêem no mundo espiritual, eles te veem já como se você já estivesse no céu. Quando você tem a salvação, você está vestido com a coroa na cabeça. Você está vestido com as tuas vestes brancas no mundo espiritual. É por isso que muitas vezes, eu ando na rua, tem pessoas que batem o olho em mim e elas se assustam, dá um pulo, né? Porque se tiver demônio dele dentro, a luz, ela bate contra as trevas, né? Então o que tiver dentro, às vezes se assusta, né? O demônio que tiver dentro da pessoa se assusta, muitas vezes, né? Porque vê como a gente é no mundo espiritual. Porque em Mateus 5, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então nós somos luz, nós que pregamos o Evangelho, nós que fazemos a obra de Deus, que ganhamos almas para Jesus,
Nós somos luz no meio dessa terra. E aqui diz, olha, presta atenção no versículo 3. Em busca da santidade. Verso 1. A qualquer que nele tem esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Igreja, uma pessoa que tem esperança de um dia ir para o céu, uma pessoa que tem a esperança de um dia estar com a sua família, com seus filhos, no céu, com Jesus, ela se purifica, ela ora, ela jejuma, ela se consagra, ela medita na palavra de Deus, ela se afasta de más amizade. Irmãos, tem pessoas que mandam convite para mim aceitar. Eu não aceito muitas vezes, não é porque eu tenho raiva da pessoa, não. É porque nos status a pessoa posta fotos de bebida alcoólica, né? Danças imorais, coisas de prostituição. A Bíblia diz assim para a gente não dar lugar ao diabo, fugir de toda a aparência do mal. Os nossos olhos é a lamparina do nosso corpo. Então muitas das vezes eu não aceito as pessoas porque eu não quero ver o status das pessoas. Porque hoje, né, eu pratico a justiça. Hoje eu prego o evangelho. Hoje eu bato de frente, né, com as obras da carne, com o pecado. Eu prego contra isso, então eu não quero ver. E isso é se afastar, igreja. Não é você deixar de amar o próximo. Não é você deixar de falar com teu irmão, com a tua irmã. Não, isso é se guardar. Isso é se santificar. Isso é se afastar de tudo que entristece ao Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. E a Bíblia diz assim, no verso 3, e qualquer que nele tem esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Igreja, se você tem uma esperança de um dia ir para o céu, irmão, irmã, você que está vendo esse vídeo, você se purifica, você larga a idolatria, você larga a bebida, você larga a prostituição, você deixa de andar com amizades, com pessoas que não te edificam, né? Com pessoas que estão no caminho das trevas. As pessoas têm que te acompanhar, você que é luz, você que prega o evangelho. Você não tem que acompanhar elas que estão nas trevas, mas elas têm que te acompanhar para ir para a igreja, para ir para o culto, louvar a Deus, para ir para o culto, aceitar Jesus, para ir para o culto, receber o Espírito Santo e o espírito do diabo que está dentro da escravidão sair, né? Então é isso, igreja. E hoje em dia tá os crentes correndo atrás de ímpios, pessoas que estão na carne, andando assim, ó. Ah, que eu quero viver a minha vida. Ah, que aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne, as suas paixões. Aquele que um dia crucificou a sua carne para viver na presença do Espírito Santo, para viver em Jesus Cristo, aqueles que estão crucificados para ir para o céu. Irmão, tem que lutar. Tem que lutar para viver na obediência. Tem que lutar para permanecer fiel até o fim. Não é fácil ir para o céu. Não é como os outros pregam aí, né? Que Deus é amor, Deus é só amor. No culto é só pregação e bênção, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus, Ele está muito triste, Ele está muito enfurecido com o pecado de muitos e tem cheirado mal diante das suas narinas. Deus está abreviando os tempos.
né? Nós não sabemos o tanto que Deus vai suportar. Nós não sabemos o tempo que o Espírito Santo ainda vai ficar habitado na terra. Na terra não, em nós. Em templos que estão em santidade. Em pessoas que oram, que jejuam, que se consagra, né? Que não aceita o pecado e pratica a justiça. O Espírito Santo está dentro dessas pessoas. Não é em toda pessoa que o Espírito Santo de Deus está. E outra coisa, nesses últimos tempos, não acredite em ninguém. Não acredite em ninguém. Acredite somente em Jesus. Ele é o teu amigo. Ele é o teu companheiro. Veja que nenhum dos seus amigos quer morrer por você na cruz. Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele trouxe a vida eterna, a salvação. Ele trouxe a sua palavra para que a gente andasse nela, para que a gente obedecesse ela. Então, Deus, ele deu assim para a gente. Deus está com a mão estendida. Deus, ele nos deu a ferramenta que nós necessitamos para lutar, para vencer o diabo e seus demônios, o pecado, o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o que é que a gente quer mais na igreja? Não é povo de Deus. O que a gente quer mais ainda de Deus para a nossa vida aqui na terra? Se Deus, ele já fez tudo. Está tão simples, igreja. Das vezes a gente voltar para Jesus, aceitar Jesus de volta, perdoar o nosso próximo, que às vezes nos magoou, às vezes nos traiu, como Judas, com a faca nas costas. Andava com Jesus, mas estava com a faca atrás de Jesus, né? Andava com Jesus, mas tinha a intenção de matá-lo, por causa de dinheiro, por causa de riquezas. É por isso também que muito crente se desvia do Evangelho, por causa de dinheiro, por causa de riquezas, quer ter as coisas, quer ser rico, né? E esquece da maior riqueza que é a vida eterna, a salvação. Eu não troco minha vida eterna por nada. Eu não troco a minha salvação. Eu não troco a minha coroa, né? Há 6 anos atrás, quando eu me converti, eu disse para Jesus que quando eu me convertesse, eu ia ser um crente de verdade. Quando eu me convertesse, eu ia ser fiel a Ele, né? Eu disse para Ele que eu ia dar o meu melhor. Então, tudo isso que eu disse para Ele foi para Ele. Eu não prometi para o pastor, para o ombreiro, para ninguém. Então, eu prometi para Jesus. Então, eu tenho que cumprir em minha vida. Nós temos que cumprir a nossa chamada. Nós temos que cumprir o que a gente fala com Deus, né? Porque nós temos que ser servos e servas também de palavra. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Timóteo, capítulo 2, se não me engano, no versículo 6, lá em diante, ele disse, se nós permanecemos infiéis, Deus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar quem ele é. Deus, ele sempre será fiel. Por mais que você não seja fiel, ele é fiel. Ele vai continuar, porque ele não pode negar quem ele é. Santo, poderoso e eterno, maravilhoso, bendito. O grande Senhor dos Exércitos, nosso Rei Jesus. Jesus, ele continua curando, libertando, salvando, batizando com o Espírito Santo. Dê lugar para Jesus trabalhar em sua vida, para você ver o que é que Jesus vai fazer no meio da sua família, no meio da sua casa. Dê lugar para o Senhor fazer na tua vida. Nesse ano que vai entrar de 2026, é o ano que muitas almas vão se achegar a Deus. Muitas almas. Porque cada ano que passa, Deus, ele vai começar a apertar mais. Deus, ele vai começar a espremer o ser humano aqui na terra.
Tem muitos que vão gemer, viu? Porque tem muitos que só vai se converter quando estiver numa mesa de cirurgia, né? Tem muitos que vão se converter e ir para a igreja quando estiver no meio de uma situação. Porque quando estava com saúde, nunca pisou numa igreja para ouvir a palavra. Quando estava com saúde, nunca quis ir para os cultos, nunca quis ir congregar, ir para a igreja, aceitar Jesus, a louvar a Ele. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, né? E quando estava com saúde, nunca foi ver o Senhor. A gente corre para tantas coisas aqui na terra, mas esquecemos a principal coisa da nossa vida, que é a vida eterna, que é a nossa salvação. Se você tem a sua salvação, você tem tudo, irmão, irmã. Se você tem Jesus na sua vida, você tem tudo. Acredite que quando você virar um crente, um irmão, uma irmã, aceitar Jesus, muitas pessoas vão te abandonar. Por quê? Porque não querem Jesus. Porque não querem viver também no mesmo caminho que você está vivendo. Obedecendo a palavra, os mandamentos de Deus, indo para a igreja. É por isso que a Bíblia diz assim, que para a gente não se apegar nas coisas do mundo, né? Porque o amor do Pai não está nele. Então nós temos que se apegar nas coisas que são de Deus. Não dá para a gente agradar a dois senhores. Então nós temos que agradar somente a Jesus. Nós temos que escolher: ou você agrada as pessoas, ou você agrada Jesus na sua vida. Eu, como pastor Edson, eu não estou aqui na terra para agradar ninguém. Eu prego a verdade onde eu estiver, doa quem doer. Edson, eu vou sair de perto de você porque você está pregando a palavra, você está pregando a verdade, você está julgando. E quem sou eu para julgar alguém? O único que pode julgar é Jesus Cristo, que é o juiz. Eu apenas prego a sua palavra, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Homens, profetas e discípulos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus tomou a boca de todos. Testemunhos de milagres, né? Aqui na Bíblia Sagrada, fiéis. A palavra de Deus, ela é tão poderosa em nossa vida, e quando a gente lemos e entendemos ela, nosso coração arde de poder. O nosso coração arde de alegria. Jesus, ele pregou dizendo que a palavra dele, ela é o alimento do nosso espírito. Ela é o alimento da nossa alma. Ela nos traz força. O salmista disse que em Salmos, que a palavra de Deus, ela fortalece até os nossos ossos. Será que a palavra de Deus tem poder? Será que a palavra de Deus tem poder, igreja? Deus é maravilhoso, igreja. Quantas almas não estão morrendo? Quantas almas não morreu nesse ano de 2025? O diabo levou. Morreram de tiro, morreram de acidente, né? A pessoa morre, foi para uma festa, aí morre numa batida de carro, foi para uma festa na cachaça, na prostituição, né? Aí no meio do caminho o diabo arma uma cilada, mata, morre sem a salvação, que morreu no pecado. Quem morre no pecado não se arrepende, né? Nunca pisou numa igreja, nunca aceitou Jesus, nunca foi batizado, então
é claramente que desce direto para o inferno. Não existe o purgatório, já vai direto, porque a Bíblia de Jesus pregou que Lázaro pregava para o rico. Quando o rico morreu, o rico foi para onde? O rico foi para o inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Então isso é a prova, igreja, que morreu aqui, em Hebreus. A Bíblia diz, Hebreus 9, parece, versículo 28, diz assim, se morreu aqui, segue-se o juízo. Então morreu aqui, segue-se os juízos. Se você morrer sem a salvação, quando a sua alma descolar do seu corpo, você vai ver um demônio feio vir te buscar. Não é morrer, acabou a morte. Não, vou morrer, a morte vai... Não. A morte é um demônio. Jesus enfrentou a morte. A morte, ela é um demônio. Você morrer sem a sua salvação, ela vem te buscar. Um dia ela vem te buscar. Eu já vi um pastor orando por libertação esses dias. E o demônio dizendo, eu esperei 70 anos para essa alma se desviar. Falei, meu Deus do céu, como é que pode um demônio esperar 70 anos a pessoa desviar? É por isso que Jesus ele pregou dizendo, olha, aquele que resistir até o fim será salvo. Nós estamos salvos aqui pela obediência, mas se nós se desviar, a gente perde a salvação. Para a gente conseguir ir para o céu, igreja, a gente luta 20, 30, 40, 50 anos como crente aqui na terra. Enquanto Deus não encerrar o propósito, continue lutando, né? Porque você veja, porque pro diabo ele te destruir só basta um dia. Só basta você dar uma brecha. Só basta você se desviar. O diabo te destrói num dia só, de um dia para a noite. Então nós temos que vigiar. O diabo para destruir a tua família também é muito rápido. Você orou tanto, você jejuou tanto pela sua família e você lutou por ela, mas se você der brecha, o diabo ele te destrói. Se você der brecha para ele no pecado, o diabo ele te destrói de um dia para a noite. É muito rápido para você cair. Por isso que nós temos que tomar cuidado. O diabo ele não desiste. Enquanto você estiver respirando aqui, ele sempre vai lutar para destruir a sua vida e a sua família. Mas saiba que Jesus ele também trabalha, o céu também se move. Os anjos de Deus no mundo espiritual também trabalham em seu favor. E você nunca pode desistir da sua salvação. Você tem que lutar até o fim. Eu, como pastor Edson, enquanto eu não ver Jesus ele vir sobre as nuvens, porque eu sei que ele não vai vir andando na terra, ele vai vir sobre as nuvens. A Bíblia diz que ele vai vir sobre o seu cavalo branco, sobre a sua coxa direita estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele vai vir sobre a glória do Pai e dos seus santos anjos. Então eu sei que enquanto Jesus ele não vir dessa forma no céu, eu não posso desistir. Enquanto não chegar o arrebatamento, eu não posso desistir de orar. Eu não posso sair da posição que Deus me colocou. E você não pode também sair da posição que Deus te colocou. Se Deus te colocou nessa igreja, meu irmão, se Deus te colocou nessa igreja, pastor, ombreiro, missionário, continue fazendo o que Deus te mandou. Continue fazendo, dê o seu melhor. Pedro disse, mestre, nós que largamos famílias por amor de ti. Jesus disse,
receberá 100 vezes mais e assentará comigo na glória do Pai. E assentará comigo para julgar as 12 tribos. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Então, tudo que você faz por amor a Jesus, você vai ser recompensado um dia no céu. Não é aqui na terra. Tem crentes que se desviaram do Evangelho porque pensam que Jesus vai enriquecer ele aqui na terra. A riqueza é aqui, os bens é aqui. Não é não. A riqueza que Jesus quer te dar é eterna. Aonde o ladrão não mina, não rouba, não furta. Aonde a traça não rói. Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, o teu coração, o teu tesouro, está no céu, está guardado, como uma conta poupança. No dia que você morrer, você vai receber essa conta, essa recompensa. Quem sabe você chegar levado pelo arcanjo e as portas do paraíso se abrir para você um dia e você poder ver lá Abraão, Moisés, né? Elias, os homens de Deus. Um dia nós vamos estar lá. Um dia nós vamos estar no céu. Acredite. Você que está me ouvindo aí, acredite, não perca a esperança. Não perca a esperança. Eu mesmo não vejo a hora de poder ver Jesus. Eu não vejo a hora. É isso que me traz força aqui na terra. É isso que me traz força para me lutar dia após dia, para me ser fiel. É um dia eu poder ver a face de Jesus. E eu sei que vai ser muito lindo. E eu sei que eu vou me alegrar. E todos nós que estamos em Cristo, nós vamos se alegrar em poder ver a sua face. Igreja, então, voltando aqui ao versículo. Qualquer que nele tem esperança purifica a si mesmo. Como também ele é puro. Então, se você tem esperança de ver Jesus, você se purifica. Você se arrepende dos seus pecados para seguir os passos de Jesus. Qual foi os passos de Jesus na terra? Ele deu um ide para os discípulos, ao ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então todos nós temos o ide de pregar o evangelho de Deus, de fazer a sua vontade. Então nós temos que fazer aqui na terra a vontade de Deus. Temos que morrer como um filho dele. Versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. No verso 4. No verso 5, 1 João capítulo 5. Olha, igreja, como é muito forte. No versículo 5 ele diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados. Então Jesus, ele se manifestou, ele veio do céu a nós para tirar os nossos pecados, né? Para mostrar como a gente tem que andar aqui na terra, como os filhos de Deus. Como é que eu sei que eu estou andando como um filho de Deus aqui na terra? Quando eu ando fazendo o que Jesus fazia aqui na terra, pregando o evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos, né? Ganhando almas para Deus, falando das pessoas do amor de Jesus. Às vezes prega o evangelho, uma alma se aceita aqui, aceita Jesus, amém. Às vezes você batiza ali pessoas. Então você está andando como Deus ele quer que você ande. Verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e não conheceu. Igreja,
A Bíblia está dizendo aqui, ó, qualquer que permanece nele não peca. Se a pessoa tem o Espírito Santo, se a pessoa tem Jesus, a pessoa luta contra a bebida, contra a droga, contra a prostituição. A pessoa luta, igreja, a obedecer. A pessoa que tem Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, ela não anda 24 horas pecando, não, errando, não. Se a pessoa tem um compromisso de todo dia ler a palavra, jejumar, e tem um particular forte com Jesus e com Deus, e não tem espaço para viver nas coisas do mundo, só viver somente na obra, é claramente que ela vai viver uma vida de santidade. Qualquer que peca não viu e nem a conheceu. Ele está se referindo aqui, João, às pessoas que estão no mundo, as pessoas que não vão para a igreja. Então, não adianta uma pessoa falar, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus. Se você diz que conhece a Deus, conhece a Jesus, você bebe, você anda na prostituição, você anda traindo a sua esposa, você anda incentivando as pessoas a usar droga, beber, fazer o que é errado, então você não é instrumento de Deus, não, você é um instrumento do diabo. Então você não conhece a Deus. Porque a Bíblia está dizendo aqui, qualquer que peca não viu nem conheceu. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Sou eu que estou dizendo, pastor Edson? Não. É a palavra. É a palavra que nos julga. Eu não tenho poder para julgar, mas eu sei que a palavra de Deus, que foi deixada para nós aqui na terra obedecer, ela tem o poder de nos julgar. A palavra ela vem para nos quebrar, para nos transformar, para a gente ler, entender e guardar no nosso coração e na nossa mente, e não deixar o diabo roubar a palavra de Deus de dentro de você. No verso 7 diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Você tem que ser como Jesus. Você tem que bater de frente com o pecado. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se você pratica a justiça, você tem que ser como Jesus. Você tem que ser como ele. Jesus, ele disse assim, basta o teu servo ser igualmente o seu Senhor, é o suficiente. Eu nunca me espelhei de 6 anos para trás, que eu me converti. Eu nunca me espelhei em pastores, em ombreiros, em ninguém. Eu sempre me espelhei em Jesus, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então nós temos que andar e praticar a justiça, assim como Jesus praticou. E temos que se espelhar nele. O nosso único motivo da gente estar de pé é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O único exemplo que a gente temos de servir a Deus aqui na terra é somente Jesus. Não é pessoas. É somente Jesus. Ele é o centro do Evangelho. Ele é a raiz de Davi. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis. É o Deus Emanuel, é o príncipe da luz, é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, irmãos. Quem tem Jesus tem paz na sua vida. Quem tem Jesus, ele tem alegria. Quem tem Jesus, ele tem mansidão. Por mais que você esteja passando provação, luta no meio da sua vida, mas se você tem a presença do Espírito Santo, se você tem Jesus na sua vida, pode o mundo estar se acabando, mas a tua alma, a tua salvação, a tua vida está guardada por Deus. Você fica em paz. Porque você sabe que se sua alma te descolar hoje do seu corpo, você sabe que um anjo de Deus vai vir te buscar.
Agora, uma pessoa que não tem a salvação, igreja, que não tem a vida eterna, ele não tem paz para dormir. Ele não tem paz de viver na terra. Não tem paz. E ele não tem descanso. Porque o diabo não dá descanso para as pessoas que estão sob o controle dele. Só bebida, 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 né? Prostituição, drogas, orgias, sons imorais. Não tem descanso, não tem paz. O diabo não dá paz para quem são dele aqui na terra. A paz que nos dá é Jesus. Ele é a verdadeira paz. Foi isso que Isaías pregou dizendo, né? Que ele viria o Messias, o conselheiro, o príncipe da luz, o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Quem tem Jesus tem tudo nessa vida. Quem tem Jesus tem descanso, tem alegria. Descanso não é somente no céu, não. Descanso é quando a gente está nos braços de Deus, nos braços de Jesus. É quando a gente ora e entrega o nosso fardo pesado na mão de Deus. Porque na força do nosso braço, né? Na força do nosso braço, a gente não consegue nada. Mas Deus, Ele tem o poder de fazer tudo na sua vida. Basta você crer e acreditar. Tudo o que você tem pedido no nome do Senhor Jesus vai acontecer. Não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor que o nosso. Deus, Ele chega na hora e no momento certo. Aí que você vê, meu Deus, o Senhor está comigo, o Senhor é fiel, porque bem na hora que eu estava precisando, o Senhor chegou, a providência chegou. E é assim, igreja. Tem hora que eu vivo a minha vida e tem hora que é nos momentos de aperto que eu vejo o trabalhar de Deus, o agir de Deus, eu fico besta. Graças a Deus, Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa faltar nada para o seu servo. Vou voltar a palavra aqui no versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E nisso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, igreja, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tem muitas pessoas que quer viver, né, nas obras do diabo. Não quer que Jesus desfaça, não. Por isso que Deus, ele deu o livro aberto para as pessoas escolherem. Vocês escolhem. Por isso que Jesus disse, olha, porque estreito é o caminho que leva à vida, e largo o caminho da perdição, e muitos são que entram por eles. Irmão, o caminho estreito é o crente que ora, é o crente que jejuma, é o crente que se consagra, é o crente que em vez de estar em festa, está chorando nos pés de Jesus, se humilhando. Os humilhados serão exaltados um dia. Tudo o que nós fizemos por amor a Jesus vai ser recompensado no céu. E o caminho largo, igreja, é o caminho de festa. É o caminho de festa, é o caminho de bebida, de prostituição, de bailes, né? Baile funk, balada. Esse é a porta larga. Ah, que Deus não manda em mim, cansei, vou ir para o mundo, vou... Vai pelo caminho largo. No fim você vai encontrar a boca do inferno.
Se Jesus pregou dizendo, olha, se teu olho tem pecado, arranque-o. É melhor que tu entre na vida sem o olho do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se teu braço tem pecado, arranque-o. Jesus mandou arrancar teu braço, arrancar teu olho, arrancar uma perna, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ou seja, Jesus disse, é melhor você subir sem um olho, sem um braço, sem uma perna, e chegar lá e poder ver a sua face e ter a paz, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Porque Jesus ele pregou dizendo isso? Porque o inferno é dor, o inferno é tormento, é sofrimento, né? A terça parte dos anjos que caiu lá, né? Imagina quantos bilhões de demônios não tem lá no inferno, preparado para quando você descer te chicotear, botar em cela igual cachorro, né? Que a Bíblia diz que Deus deu para a terça parte dos anjos que foi lançado ao inferno, que hoje são bestas feras e demônios. A Bíblia diz que Deus deu para eles a cadeia do inferno. E o comandante lá é o Satanás. Então, olha, igreja, eu prefiro o caminho estreito. Eu prefiro o caminho estreito. O caminho de paz, o caminho de luz. O caminho que os discípulos, profetas, o caminho que Jesus andou. Do que o caminho do ímpio, o caminho do escarnecedor, o caminho da ignorância, né? O caminho da riqueza. Não quero esse caminho para mim, não. Eu quero o caminho que Jesus andou, que os profetas andou. O caminho da vida eterna, da paz e da alegria. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele se manifestou, ele nasceu, não somente para trazer a salvação, mas para trazer a sua palavra, para desfazer as mentiras do diabo. A estratégia que o diabo tinha para fazer ao mundo, né? Escravo do pecado. Quantas almas o diabo não está levando para o inferno? Quantas pessoas não estão morrendo sem a salvação? Tem pessoa que fala, mas só Jesus vai me julgar. A palavra de Deus está julgando já. Se você morrer sem obediência a ela, não tem mais salvação para você. Acabou. Porque Deus, ele deixou o manual. Deus, ele deixou a sua palavra já para você obedecer. É igualmente quando você vai na escola, você faz uma prova, né? Se eu não me engano, é de 6 acima, você passa. Se você tirar 6 em todas, você passa. Na época eu ia para a escola desse jeito. Se você tirar 10, você passa. Então é bem a nós aqui também. Nós temos que tirar 10 nessa prova. De 6 acima, nós temos que obedecer, lutar. Nós não somos perfeitos nem santos, porque santo é somente Jesus e pronto, e acabou. Mas nós temos que lutar para viver como ele andou, na sua obediência, na sua luz. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece, ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Por isso que Jesus ele mandou Nicodemos renascer de novo. Por isso que Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino de Deus. Quem nasce da carne, se inclina para as coisas das carnes, bebida, tudo. Mas quem nasce do Espírito, faz as coisas que alegram o Espírito.
que é pregar o evangelho, expulsar o demônio, curar os enfermos, falar do amor de Deus, falar que Jesus está voltando, fazer a obra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. Esses que são nascidos do Espírito. Os que são nascidos do Espírito se inclinam para as coisas do céu. Se inclinam para as coisas de Deus. Mas os que são nascidos da carne se inclinam para as coisas do mundo. Dinheiro, riquezas, bebida. Jesus disse, trabalhai, não pelo o alimento que perece na mesa, mas trabalhar pelo alimento que pode te levar para o céu, a vida eterna. O alimento eterno. Por isso que Jesus ele se refere que a sua palavra é a água, que a sua palavra é o pão. Então coma do pão e beba da água, obedeça a palavra. Quando você obedece, você está comendo do pão. Quando você obedece a palavra de Deus, você está bebendo da água que é Jesus, da rocha, que é Jesus. Então obedeça. Custe o que custar, seja fiel. Amém? E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Versículo 10. Veja aí na sua Bíblia. 1 João capítulo 3, no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, igreja, tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Então nós sabemos, igreja, que os filhos do diabo é aqueles que estão no pecado. A própria palavra de Deus está julgando. Né? Eu não tenho o poder de julgar, eu, pastor Edson. O único que pode julgar é Jesus. E a sua palavra. Ela está julgando. E nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então nós vemos, igreja, que os filhos do diabo é todos aqueles que não querem ir para a igreja, não querem obedecer a sua palavra, não querem viver em oração, não ora, dá mau testemunho, né? Às vezes se levanta contra a igreja de Cristo, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal dos crentes, fala mal dos pastores, fala mal dos ombreiros, fala mal das missionárias, debate contra as coisas de Deus. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas afrontando as coisas de Deus, né? Apontando. Eu não aponto as coisas de Deus, não. Deus fez tudo perfeito. Infelizmente são as pessoas que são falhas, né? Mas se a pessoa der brecha, fazer as coisas erradas, as pessoas não vão julgar hoje em dia ele, mas vão julgar as coisas de Deus, vão falar das coisas de Deus e se metem contra Deus. E Deus acaba castigando muitas vezes muitas pessoas que se levantam contra a igreja de Cristo. Nós temos que tomar cuidado, igreja. A igreja não é brincadeira. Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Pode lutar. Pode se levantar o diabo, o inferno. Nunca vai prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de verdade, que está batendo contra o pecado. Porque quem bate contra o pecado, vence, igreja. Porque o pecado é a fraqueza. O pecado é o alimento das pessoas que servem ao diabo. Então quem bate contra o pecado, quebra o alimento do diabo. Então lute, pregue contra o pecado. Viva na santidade. Assim como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 4, cada um possui o seu vaso em santificação e honra. O que a Bíblia se refere vaso, porque todos nós somos vasos na mão de Deus, como uso do Senhor. Então permaneça o teu vaso em santificação e honra, para que você possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus,
Se você pega lá no versículo 6, ele disse: e não nos chamou Deus para a imundície, mas sim para a santificação. Deus nos chamou para viver uma vida de santificação, de santidade. Uma vida de oração. Uma vida de humilhação, de alegria na presença de Jesus. Na presença de Deus. Então lute. Luta para vencer o pecado. Lute para crucificar a sua carne. Lute para obedecer à palavra de Deus. Custe o que custar, amém? Que Deus abençoe a todos, né? No nome de Jesus. E o pastor Edson brevemente vai estar abrindo aqui a igreja em São José do Belmonte. Está mais perto. Nesse ano de 2026, eu garanto para todos os irmãos que estão esperando aí ansiosos, né? Eu abri a igreja, eu vou abrir. Deus já me mostrou e eu tenho que fazer a sua obra. Enquanto eu não abrir essa igreja, eu não vou ter paz na minha vida. Enquanto eu não fazer o que Deus mandar, né? Eu não vou ter paz. Então eu tenho que fazer, igreja. Eu tenho que fazer o que Deus manda. Fico muito feliz, igreja, que Jesus ele ainda fala com os seus escolhidos aqui na terra. Jesus ele não nos abandonou. Ele é fiel. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que vão se posicionar para ajudar, né? Tem a nossa irmã, esqueci o nome dela, que ela disse que vai dar os ventiladores aí, né? Nossa irmã Maiara já deu o púlpito e disse que ela vai dar o tapete, né, da igreja. Vai faltar os ventiladores, bebedor, e eu tenho que comprar as cadeiras. Graças a Deus aqui em Belmonte tem uma lojinha do 20. Tem muitas pessoas que conhecem. Tem pessoas que vai daqui de Belmonte vai ver esse vídeo. Na lojinha do 20 é R$20 uma cadeira. Aguenta até 150 quilos. E eu vou comprar para começar a igreja. Quero pelo menos umas 48 para 50 cadeiras, né? Para começar. Porque eu vou estar evangelizando, vou estar pregando, fazendo cultos, né? Fazendo o que Deus manda. Que Deus me revelar em visão, em revelação, eu vou ter que fazer aqui em Belmonte. Garanto que o Satanás e os seus demônios não vão me envergonhar aqui em Belmonte, não. Assim como ele envergonhou muitos pastores aqui que veio fazer a obra, né? Muitos homens e mulheres de Deus foram envergonhados pelo diabo nessa cidade. Se a gente não estiver com a estrutura, se a gente não estiver bem edificado, a gente tem que tomar muito cuidado para bater de frente com o diabo e com os demônios. Não é fácil. O diabo ele feriu Jesus na cruz, né? Então nós temos que tomar cuidado. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que resistir até o fim será salvo. Agora eu consigo entender, isso ficou gravado na minha mente e no meu coração. Eu consigo entender que não vai ser fácil. Nenhum chamado, o chamado de pastor, o chamado de ombreiro, o chamado de missionária, não é fácil para ninguém. Não é fácil. Mas Deus, ele dá estrutura. Se você pedir para Deus, Deus, ele dá o conhecimento, Deus, ele dá a sabedoria. Deus, ele dá a estrutura. Deus, ele derrama unção, Deus, ele derrama poder.
Deus, ele entrega na mão dos seus filhos o seu poder. Para quem é filho de verdade e tem amor em fazer a obra dele. E tem a chamada dele. Aqueles que um dia foi batizado com o Espírito Santo tem a chamada. O selo de Jesus. Ele dá estrutura, ele dá poder, ele capacita quem ele chama. Porque nunca que Jesus ele vai te escolher como pastor, como uma missionária, como um obreiro, para ser um servo, um instrumento dele, por nome dele ser envergonhado. Nunca. Se Jesus ele te chamou, é porque ele sabe que você vai fazer. Se Jesus ele te chamou, é porque ele sabe que você vai dar conta de fazer aquilo que ele manda. Amém? Então nunca deixe o diabo colocar dúvida em seu coração, em sua mente. A gente nunca pode deixar dúvida na nossa mente, no nosso coração. A gente tem que apenas crer e acreditar. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, no nome de Jesus. E eu estou muito feliz, igreja, porque eu sei que o nosso Jesus está voltando. O fim se aproxima. E nós que oramos muito e abrimos campanhas grandes de jejum e oração, estamos fortes no particular com Deus, ligado no céu, a gente vemos que está próximo. Quantas guerras não foi travada nesse ano de 2025? Quantas mortes não teve? Doenças, né? Quantas? Então a gente vê a palavra de Deus sendo cumprida na terra. O homem não quer obedecer, não quer cumprir. Mas Jesus disse, passarás os céus e a terra, mas nem um jota, nem um tio me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus vai se cumprir na terra. Tudo está se cumprindo, igreja. A Bíblia diz, pelos profetas, a gente diz assim, olhai pelas profecias, olhai para os sinais. Como é que eu sei que Jesus está voltando? Quando eu vejo os sinais. Jesus disse que o amor de muitos ia se esfriar, né? O amor de muitos ia se esfriar, ia haver muitos escândalos. E é o que está acontecendo nesses últimos tempos. Então eu vejo a volta de Jesus. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, né? Ele disse, olhai e não vos assustei, porque enfrentará nação contra nação e reino contra reino. Haverá mortes, pestes, né? E o amor de muitos vai se esfriar. Foi isso que ele disse. E nós vejamos hoje, o amor de muitos se esfriou. As pessoas cada dia mais se inclinam para pecar, para fazer a vontade do diabo, e menos fazer a vontade de Deus. Menos posição em fazer a vontade de Deus, né? Por isso que Isaías pregou dizendo, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem acreditou? Quem creu, Senhor? Foi o que Isaías pregou dizendo. Que Deus abençoe a todos, ao nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Nesta noite, pela tua paz, pela tua graça. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo neste canal. Meu Deus e meu Pai, faz a tua obra, faz a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu como pastor, que o Senhor visita, meu Pai, no nome de Jesus, esta pessoa que está vendo esse vídeo,
Envia teus anjos, ó Pai, trabalhando na vida desta pessoa. Se essa pessoa tiver algum vício, meu Deus, está afastada dos teus caminhos, Jesus, liberta essa pessoa do vício da bebida alcoólica, da droga, da prostituição, do adultério, da idolatria. Liberta esta pessoa, meu Deus, com o teu poder, meu Pai. Meu Deus, visita esta pessoa que se afastou do Evangelho. Faz arder de novo no seu coração a tua palavra de poder e de amor. Espírito Santo de Deus, desce como um fogo, como Pentecoste. Espírito Santo, visita esta pessoa que está vendo este vídeo. No nome poderoso de Jesus, ó Pai. Que essa pessoa venha a ser tocada, meu Deus. No nome poderoso de Jesus, através desse vídeo. Ela vem entender, Senhor, que sem a obediência à tua palavra, ninguém vai herdar o reino dos céus, Pai. Ninguém. Até o teu filho Jesus foi obediente até a morte de cruz. Quem dirá nós aqui na terra se não obedecer, Senhor, a tua palavra? Senhor Jesus, eu te peço, pega pelas mãos este irmão, esta irmã que está fraca espiritualmente. Visita ela, Espírito Santo, dá força. Visita este irmão, dá força para ele permanecer na tua santidade, na obediência à tua palavra, pregando o Evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos. Fortalece, meu Deus, o teu povo. Eu oro por todos os pastores, ombreiros, missionários, toda a tua igreja, Jesus, aqui na terra. Sustenta todos, Senhor. Aviva a tua igreja. Visita teu povo sobre essa terra. Liberta este povo, meu Deus, da idolatria, da bebida, da prostituição. Liberta o teu povo das guerras, meu Pai. Liberta o teu povo, meu Deus. Tem de misericórdia, Jesus. Pai, eu apresento todos os irmãos e irmãs que vêem os meus vídeos, que vão ajudar esta obra na minha vida nesse lugar. Que o Senhor sustenta todos, Jesus, com o teu poder e venha trabalhar na vida deles, ó Pai. Faz a tua obra, faz a tua chamada, entra com a tua providência através deste vídeo, através desta oração. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, liberta, meu Deus, a família de todos nós, os irmãos e irmãs, quebra as maldições, quebra todo mal, meu Deus. Repreende através desse vídeo, Jesus, os nossos inimigos, os principados, as potestades, a legião do inferno. Repreende toda a obra do diabo. Meu Deus, repreende toda a obra de macumbaria, feitiçaria, contra a nossa vida, contra a vida desse irmão, contra a vida desta irmã. Quebra nesta noite, meu Pai, através desse vídeo, toda a obra de macumba e toda a obra de feitiço. Na vida desta pessoa, meu Deus, que está nessa oração, crendo e acreditando pelo teu poder, Jesus, que tu és Deus, que o Senhor tem o poder, meu Pai, de salvar, de libertar, de curar, de quebrar todas as correntes, de libertar, Senhor, do pecado, porque o Senhor nos fez puro e limpo, Senhor, livre. O Senhor quer nos libertar das correntes do pecado, das correntes do diabo, meu Deus. Liberta, Senhor, com o teu poder, o teu povo do pecado, da iniquidade. Ó Senhor, inclina teus olhos, meu Deus, para todos nós aqui na terra e nos ajuda a andar, Senhor, na tua presença, no teu caminho de luz, no teu caminho de paz, para que um dia todos nós possamos ser salvos, ir para o céu, Senhor, ter a oportunidade. E nós agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando aqui na terra, meu Deus, pela saúde, pelo fôlego de vida, meu Deus. Essa pessoa que está, meu Deus, sofrendo com desemprego, abre a porta de emprego, meu Deus. Age com o teu poder, porque a porta que o Senhor abre, ninguém tem o poder de fechar. Entra com a tua providência, meu Deus. Abre as portas de emprego, derrama as tuas bênçãos. Abençoa todos esses que estão vendo esse vídeo, que todos sejam tocados, libertos, curados, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu oro e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor continue trabalhando. Entregamos em tuas mãos, meu Deus,
todo o controle, a nossa vida, planos e projetos. Faz a tua obra, porque maior é os teus planos e os teus projetos, meu Deus, em nossa vida. Amém. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus, e que você nunca possa desistir da sua salvação. Nunca desista. Não troque Jesus por nada. Não largue Jesus por nada, porque Jesus, Ele é o suficiente. Ele é o suficiente para você permanecer até o fim. Jesus, Ele é tudo. Jesus, Ele é a tua alegria. Ele é a tua felicidade. Muitas pessoas correm tantas coisas na terra, mas o único que pode nos preencher, o vazio da bebida, da cachaça, do cigarro, da droga, o vazio de ir para o mundo se encher com música, de angústia, de mágoa no coração, sentimentos amarrados, sujos do diabo. O único que pode nos limpar e nos preencher com louvores, com música que alegra o Espírito Santo, com música quando você louva, os anjos de Deus descem, louvam junto com você, é Jesus. É somente Jesus que pode preencher esse vazio dentro do seu coração, o vazio da cachaça e da bebida. É somente Jesus. Coma do pão. Coma do pão. Coma do pão e beba da água todos os dias, que é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do pastor Edson. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Quando eu abrir a igreja, eu vou estar filmando, né? Vou estar, se Deus permitir, vou estar ao vivo aí no canal, pregando o Evangelho, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Está um pouco corrido para mim, por isso que nunca mais eu gravei vídeo, né? Tá muito correria para mim agora, né? Com filho, tô mexendo na minha casa, então tá muito corrido para mim. Por isso que eu não gravei mais vídeo. Que os irmãos me perdoem no nome de Jesus. Mas se Deus quiser eu vou estar fazendo vídeo direto, gravando, pregando a palavra, orando com os irmãos e se fortalecendo, porque a gente juntos, a gente somos mais fortes, né? A gente não é nada, mas se a gente estiver junto, porque Jesus ele pregou dizendo que o reino dividido contra si mesmo ele não prospera. Então a igreja dividida, ela não prospera. Então nós temos que se unir. Nós, como a igreja de Cristo, nós temos que se unir. Amar ao próximo como a nós mesmos. E seguir em uma unidade de amor e de paz. Amém? Forte abraço do pastor Edson. Beijão. Que Deus abençoe a todos. Todas as crianças que estão vendo meus vídeos. Todos os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa. Que o Senhor venha fazer um milagre, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha agir poderosamente na sua vida. E você venha ver o poder e o agir de Deus cada vez mais na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.